de gastar com moldes de uma vez por todas. Nesse vídeo eu vou te falar exatamente quais formatos de moldes você precisa para atender todos os tipos de cílios, não faltar nem mais um, nem menos um. Para você entender, você precisa parar de acreditar em tudo que você vê na internet. Não existe isso de curvatura C, curvatura U, curvatura J. Não tem como você pegar um molde que não tem forma geométrica definida e classificar ele no formato de letra. É por isso que eu cortei todos os meus moldes para mostrar para vocês realmente como que funciona, como que eles são de lado, como que é a anatomia deles. E aqui eu vou te provar isso. Então, antes de tudo, já se inscreve nesse canal, porque é aqui que você vai realmente aprender o que é lash lifting e todo o conhecimento que ninguém te conta. Então, eu posso ser bem sincera? Isso que falam de curvatura U, curvatura C, curvatura I, não existe. Baboseira, não funciona. Aqui os moldes eles são divididos em 3 tópicos, em 3 parâmetros, que são os formatos, a simetria e o tamanho. Foi a partir do método SCA, que é segmentação, comparação e análise, que eu cortei todos os meus moldes e eu vou te provar por que esse método funciona e quais os formatos você precisa ter. Quando eu fiz isso com absolutamente quase todos os meus moldes, eu percebi que existem apenas 4 formatos dentro de todos os existentes. Pode ter vários nomes, pode ter esses com aba de ursinho, pode surgir uma aba de coelhinho, pode surgir um sem aba, um borda infinita, pode surgir um nome tal, outro nome da cor, aí inventam cada hora um nome diferente. Se você cair em tudo que você vê, você vai comprar tantos moldes, no final não vai saber usar nenhum. Por isso aqui, eu estou te dando essa informação. Você só precisa de 4 moldes. 4 formatos de moldes. São todos os existentes no mercado. Então, quais são eles? O primeiro deles é o formato circular. Basicamente, quando você olha de lado, você percebe que ele realmente é a metade de um cilindro. Um cilindro, né, ele funciona assim, é um círculo no caso, e aí é a metade com o diâmetro aqui de um cilindro. No caso, o diâmetro pode ser maior, o diâmetro pode ser menor, isso vai influenciar na curvatura que o fio vai ficar. O segundo formato que a gente tem é o formato plano. Dentro desse formato plano, a gente tem subgrupos, a gente tem 2 subgrupos, que é o formato plano clássico e o formato plano em gota. Essa é a grande diferença entre os formatos planos. No caso, eles vão dar mais projeção do que curvatura, tá? Então, o formato plano, ele é mais baixo. O formato plano clássico, inclusive, ele é como se fosse o circular, mas ele é uma área menor desse círculo. Então, ele não é realmente aquela metade, aquela meia lua do círculo. Ele é uma parte mais superior. Então, ele fica ainda mais baixo para trazer essa projeção. Já o formato gota, ele tem literalmente o formato de uma gota. Então, ele sobe um pouco e vai descendo de forma descendente, assim. Ele não é simétrico, então ele não termina da mesma forma que ele começa. Ele termina nessa descendência, então fica parecendo uma gota. E o último formato é o formato híbrido. Provavelmente, se você já trabalha com lash lifting, você já conhece. É um formato que ele tem mais de uma forma geométrica dentro dele, dentro das especificidades dele. Então, ele consegue aí encaixar em mais tipos de cílios e mais tipos de pálpebra. Porém, você tem que entender que não é apenas isso que a gente analisa na hora da escolha de um desses formatos, de um desses 4 formatos. A gente não deve analisar somente os cílios e a pálpebra, tem mais parâmetros. Por isso existe o método 6P4, que são 6 parâmetros para 4 formatos de moldes. Dentro do curso Profissão Lash Lifter tem tudo isso especificado, tá? Na realidade, existe uma especialização em moldes lá dentro, com várias outras especializações e tudo que você realmente precisa saber para não errar na hora de fazer um lash lifting. Você vai sair de lá formada. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição. Então, todos esses moldes, eles têm ápice, eles têm bases de sustentação, eles têm corpo, eles têm aba. Você vai diferenciando eles por meio dessas diferenciações, por meio desses aspectos individuais. Por exemplo, assim como eu comentei com vocês no início desse vídeo, vão surgir, eu te garanto que vão surgir, moldes com abas
mais bizarras e surreais possíveis. Vão surgir moldes com abas de ursinho, vão surgir moldes com abas de pente, talvez, com abas com formatos que a gente nunca nem viu. Então vão surgir desenhos diferentes que talvez gerem o desejo de compra em você. Mas você tem que entender que analisando de lado, analisando de forma lateralizada, você consegue entender que o formato ele não vai mudar muito. Vai ser sempre esses formatos. Pode ser que um formato junte com o outro, então que no início ele seja mais circular e no final ele seja um pouco mais plano. Isso acontece, mas não tem como ser formatos diferentes. E é por meio da compreensão de como esses formatos funcionam e cada caso, qual caso você vai conseguir analisar e escolher o molde para cada um dos cílios, para cada uma das suas clientes, que vai facilitar e otimizar o seu resultado no lash lift. Então, muito cuidado também com informações genéricas. Eu tenho certeza que vão surgir também cursos que falam sobre os tipos de pálpebra na hora de escolher o molde no lash lift. Então, se a pálpebra ela é mais caidinha, ou se ela tem excesso de pele, ou se o côncavo é mais profundo, ou se os olhos são asiáticos, enfim, vão surgir denominações diferentes. Aqui você tem que entender que esse não é o ponto. O ponto é se essa pálpebra apresenta alguma restrição ou não. Esse é o primeiro dos 6 parâmetros que a gente tem lá dentro. 6 parâmetros eu até posso falar com vocês aqui, o ideal é que você entenda mais a fundo, mas eu vou citar aqui pra você tudo que a gente analisa, tá? O primeiro parâmetro é a simetria dos cílios. Será que é um cílio simétrico? Será que ele é assimétrico? Isso vai influenciar qual molde você vai usar. Inclusive, você pode trocar os lados dos moldes para cada olho, dependendo de como vai funcionar. O segundo parâmetro são o tamanho dos cílios, né? São compridos, são médios, são longos, isso vai influenciar aí o tamanho do molde que você vai usar também. A quantidade de camada de cílios é o nosso terceiro parâmetro. Você com certeza já viu, se você trabalha com lash, ou se você já reparou os cílios de alguma amiga sua, de quando a pessoa ela tem cílios aqui no meio da pálpebra, os cílios eles vão crescendo. Não é apenas uma linha fina de cílios contínua, ela tem mais camadas, isso vai influenciar muito no molde que você vai usar para que fique de forma homogênea, uniforme afinal. O quarto parâmetro é o direcionamento dos cílios. São cílios direcionados para baixo, direcionados para frente, né? Será que eles são retos? Ou será que eles já são levemente curvados ou até muito curvados? O direcionamento deles vai influenciar. Essa é uma etapa que a gente analisa na pré-análise dos fios. Assim que a sua cliente deita na maca, você já tem que estar com isso definido. O que eu comentei com vocês da distância da pálpebra até os cílios é a famosa restrição que a gente tem. Será que tem restrição? Será que não tem? Isso vai falar inclusive sobre a altura do molde que a gente vai usar. Será que ele tem que ser um molde mais alto para evitar essa restrição, né? Para minimizar essa restrição? Ou será que ele tem que ser um molde mais plano? E por último, mas não menos importante, inclusive o mais importante, que isso pode fazer com que você ignore tudo que eu acabei de te falar. Muitas das vezes a gente ignora toda a teoria. Por quê? Porque o nosso último parâmetro é o objetivo da cliente. Se ela fala que quer de um jeito, a gente vai respeitar. Lógico, sempre aconselhar ela ao que a gente acha mais certo, mais viável ali, mas se ela fala que quer de determinada forma, a gente tem que seguir e entregar e superar as expectativas que ela passa pra gente. Então comenta aqui pra mim quais moldes você tem hoje, ou se você ainda não tem, se você fosse começar, se você fosse comprar, qual desses 4 formatos você escolheria? Deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu quero ver a sua opinião sobre isso. E se esse vídeo te agregou de alguma forma, se ele te ajudou aí, você quer ouvir um obrigada hoje, é só deixar sua curtida aqui embaixo pra mim, vai me ajudar bastante. E muito obrigada. Um beijo.